Angese Gonshi Bojashil, mais conhecida como Madre Teresa de Calcutá, nasceu em Skopje, no dia 26 de agosto de 1910. Desde jovem, sua vida foi marcada por um profundo desejo de servir aos mais necessitados. Em 1928, após sentir um chamado divino, deixou sua casa e seguiu para a Índia, onde fundou a Congregação das Missionárias da Caridade. Esta congregação, com seu carisma voltado para o serviço aos mais pobres dos pobres, cresceu significativamente ao longo dos anos. Em 2015, contava com mais de 5.000 membros em 139 países. Madre Teresa dedicou sua vida a viver o Evangelho de Jesus Cristo de forma prática, tornando-se conhecida por seu trabalho nas ruas de Calcutá, onde cuidava dos doentes e dos desamparados. Sua dedicação e compaixão lhe renderam o apelido carinhoso de Santa das Sarjetas, refletindo a humildade e o amor que ela demonstrava em seu ministério. Em 1979, sua incansável missão foi reconhecida com o Prêmio Nobel da Paz, consolidando seu status como uma das figuras mais proeminentes do século XX. O reconhecimento internacional não se limitou a honrarias. Madre Teresa foi beatificada em 2003 pelo Papa João Paulo II e canonizada em 2016 pelo Papa Francisco, em uma cerimônia solene na Praça de São Pedro, no Vaticano. Esses atos de canonização simbolizam não apenas a santidade de sua vida, mas também o impacto duradouro de seu trabalho no mundo. No entanto, a trajetória de Madre Teresa não foi isenta de controvérsias. Críticas surgiram ao longo dos anos sobre as condições dos abrigos onde os moribundos eram cuidados. Autores como Christopher Hitchens e Michael Parenti, além do Conselho Mundial Hindu, destacaram essas críticas, questionando a qualidade dos cuidados prestados e levantando dúvidas sobre a eficácia da missão de Madre Teresa. Alguns estudos até sugerem que sua imagem de caridade e humanitarismo pode não refletir toda a verdade. Diante dessas críticas, é importante refletir sobre o legado de Madre Teresa, não apenas pelos desafios que enfrentou e pelas questões levantadas, mas pela profundidade de seu compromisso com os mais necessitados. Sua vida é um testemunho de fé e serviço, uma inspiração para todos nós, e um convite para examinar o verdadeiro significado da caridade e do amor ao próximo. Ao olharmos para a vida de Madre Teresa, somos lembrados de que o verdadeiro serviço é muitas vezes feito nas sombras, longe dos holofotes, mas com um impacto profundo e duradouro no coração da humanidade. Madre Teresa de Calcutá nasceu em 26 de agosto de 1910, em Uskup, que na época era a capital do Vilayete do Kosovo, uma subdivisão do Império Otomano. Ela era filha de pais albaneses, Nicole Bojashil e Dranafili Bernay, e cresceu em uma família de 3 filhos, sendo 2 irmãs e um irmão. Desde cedo, Madre Teresa sentiu uma conexão profunda com sua fé, considerando o dia 27 de agosto, data em que recebeu o sacramento do batismo, como seu verdadeiro aniversário. Aos 18 anos, Madre Teresa fez seus votos iniciais nas Irmãs de Nossa Senhora do Loreto, na Irlanda, onde passou um breve período antes de seguir para sua missão. Sua vida de serviço e devoção a Deus a levaria a fundar a Congregação das Missionárias da Caridade, que foi formalmente aprovada pela Santa Sé em 1965. A partir desse momento, a congregação expandiu-se globalmente, estabelecendo missões em locais tão diversos quanto Albânia, Rússia, Cuba, Canadá, Palestina, Bangladesh, Austrália, Estados Unidos, Ceilão, Itália, antiga União Soviética e até mesmo na China. O trabalho de Madre Teresa é frequentemente resumido em suas palavras inspiradoras: não usemos bombas nem armas para conquistar o mundo. Usemos o amor e a compaixão. A paz começa com um sorriso. Essas palavras capturam a essência de sua abordagem ao serviço humanitário, que foi amplamente reconhecida ao longo de sua vida. Em 1973, ela recebeu o Prêmio Templeton, e em 17 de outubro de 1979, foi agraciada com o Prêmio Nobel da Paz, uma distinção que sublinhou o impacto global de seu trabalho. Madre Teresa faleceu em 5 de setembro de 1997, aos 87 anos, devido a um ataque cardíaco, enquanto preparava um serviço religioso em homenagem à princesa Diana de Gales, sua amiga.
Seu funeral, tratado como um evento de Estado, foi acompanhado por milhões de pessoas ao redor do mundo, com uma cobertura televisiva global que durou uma semana. Ela foi sepultada no convento Moterose em Calcutá, Bengala Ocidental, Índia. No dia 19 de outubro de 2003, Madre Teresa foi beatificada pelo Papa João Paulo II, e sua vida continua a inspirar milhões através do trabalho missionário que ela iniciou. Sua sucessora, Irmã Nirmala, eleita em 13 de março de 1997, continua a conduzir a missão da Congregação das Missionárias da Caridade, mantendo viva a chama de sua extraordinária dedicação ao serviço dos mais necessitados. A vida de Madre Teresa é um poderoso testemunho da capacidade humana de transformar o mundo através do amor e da compaixão. Ao refletirmos sobre sua jornada, somos chamados a considerar o impacto de nossas próprias ações e a maneira como podemos contribuir para um mundo mais justo e solidário. Ela nos lembra que a verdadeira paz começa com gestos simples de bondade e cuidado, e que, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, o amor e a compaixão têm o poder de criar mudanças duradouras. Uma faceta menos conhecida da vida de Madre Teresa de Calcutá veio à tona com a publicação de suas cartas pessoais, reunidas no livro Madre Teresa. Venha Ser Minha Luz, lançado em 4 de setembro de 2007. Organizado pelo padre Brian Kolodjechuk, postulador da causa de sua canonização, este compêndio revela um aspecto surpreendente e profundamente humano de sua jornada espiritual. Nessas cartas, Madre Teresa compartilha suas dúvidas e lutas internas, que parecem contrastar com a imagem de fé inabalável que muitos associam a ela. Nas cartas, Madre Teresa expressa um sentimento de ausência divina e uma sensação de vazio espiritual que perdurou por décadas. Em uma correspondência de 1956, ela escreve sobre uma ânsia profunda por Deus, acompanhada por repulsa, e um vazio, que a faz questionar a própria fé. Ela descreve uma sensação de desamparo, dizendo que o céu não significava nada para ela, e pede orações para continuar a sorrir para Deus apesar de tudo. Em outra carta, de 1959, ela questiona a realidade de Deus e de Jesus, se não houver uma alma. Esses escritos revelam uma luta interior que é difícil de conciliar com sua imagem pública de santidade. Madre Teresa também compartilha em suas cartas um estranho sentimento de conforto ao amar a escuridão, vendo-a como um reflexo da dor de Jesus no mundo. Ela escreve ao padre Neuner sobre como aprendeu a aceitar a escuridão como um lado espiritual de sua obra, e como encontrou uma alegria profunda na ideia de que Jesus quer passar por ela a dor que ele próprio não pode mais suportar. Esta aceitação da escuridão não é apenas uma experiência de sofrimento, mas também uma forma de se unir à missão de Cristo de forma mais profunda. Essas revelações provocaram discussões sobre a fé de Madre Teresa, levando alguns a questionar se ela poderia ter tido uma posição agnóstica. No entanto, a Igreja Católica, ao reconhecer essas dúvidas como parte da experiência humana, continua a apoiar a causa da sua santificação. A vida e os desafios espirituais de Madre Teresa não são vistos como um obstáculo à sua canonização, mas sim como uma parte de sua jornada de fé. A Igreja lembra que outros santos também enfrentaram crises de fé, como São Tomé, e que tais experiências são uma parte normal da busca espiritual. A profundidade das dúvidas expressas por Madre Teresa nos convida a refletir sobre a complexidade da fé e o verdadeiro significado da santidade. Mesmo aqueles que dedicam suas vidas ao serviço dos outros podem enfrentar momentos de desamparo e questionamento. Essas cartas não diminuem seu legado, mas enriquecem nossa compreensão de sua humanidade. Elas nos lembram que a fé é uma jornada muitas vezes marcada por altos e baixos, e que o verdadeiro serviço a Deus pode ocorrer mesmo em meio à mais profunda escuridão espiritual. A vida de Madre Teresa, com suas lutas e triunfos, continua a inspirar e desafiar todos nós a buscar uma compreensão mais profunda de nossa própria jornada espiritual. A crise espiritual de Madre Teresa de Calcutá é um capítulo profundo e comovente de sua vida, que ganhou luz com a publicação de suas cartas, organizadas pelo padre Brian Kolodjechuk em Madre Teresa. Venha Ser Minha Luz. Segundo Kolodjechuk,
Essa crise começou nos anos 1950, pouco após a fundação da Congregação das Missionárias da Caridade. A partir de então, Madre Teresa atravessou uma longa fase de escuridão interior que se estendeu até sua morte. Mesmo sabendo que estava unida a Deus, ela não conseguia sentir sua presença, um fenômeno que a tradição e a teologia mística cristã conhecem como a noite escura do espírito. São João da Cruz descreveu essa fase como uma etapa no caminho de alguns santos para a identificação mais profunda com Deus, uma experiência de purificação e de isolação espiritual. Esse período de silêncio divino, onde Madre Teresa experimentou uma sensação de ausência de Deus, foi um desafio profundo para ela. Em suas cartas, ela expressa uma tristeza imensa e uma sensação de desamparo espiritual. Este silêncio não era apenas um sofrimento pessoal, mas também um convite para refletir sobre a condição daqueles que vivem sem a certeza da presença divina. O Papa Bento XVI, ao comentar sobre as cartas, ressaltou que esse silêncio de Deus serve como um meio para que os crentes percebam e compadeçam-se da situação daqueles que não acreditam. Ele observou que, apesar de toda a caridade e força de fé de Madre Teresa, ela também sofreu com a ausência de Deus, revelando a profundidade do seu sofrimento espiritual. A reflexão sobre a crise espiritual de Madre Teresa oferece uma visão mais ampla sobre a complexidade da fé e a verdadeira natureza do serviço. Mesmo aqueles que dedicam suas vidas a ajudar os outros podem passar por momentos de profunda crise e dúvida. A experiência dela destaca que o caminho espiritual pode ser marcado por períodos de desolação e silêncio, onde a presença de Deus parece distante. No entanto, a precisamente traves desses momentos de dificuldade provocou que a verdadeira fé a testada e fortalecida. Madre Teresa, apesar de seu sofrimento interior, continuou a manifestar uma caridade incomensurável e um compromisso inabalável com os mais necessitados. Assim, sua vida e suas cartas nos convidam a refletir sobre a natureza da fé e do serviço. Elas nos lembram que a verdadeira devoção muitas vezes exige perseverança e confiança, mesmo quando a sensação de presença divina parece ausente. A crise espiritual de Madre Teresa não diminui seu legado, mas enriquece nossa compreensão da complexidade da jornada espiritual e da verdadeira essência da santidade. Ela nos ensina que, mesmo em meio ao silêncio e à escuridão, o amor e o serviço aos outros permanecem como uma expressão poderosa da fé e da esperança. A vida e a crise espiritual de Madre Teresa de Calcutá oferecem uma lição profunda sobre a natureza do amor e da devoção, que transcende o sentimentalismo superficial. Segundo o padre Brian Kolodjechuk, que organizou as cartas de Madre Teresa em Madre Teresa, venha ser minha luz, a atitude da beata serve como um antídoto poderoso contra a tendência moderna de associar o amor exclusivamente aos nossos sentimentos. Na nossa cultura, muitas vezes acreditamos que a verdadeira essência do amor está no que sentimos, e que a profundidade de nosso afeto é medida pela intensidade desses sentimentos. No entanto, Madre Teresa demonstrou que o amor autêntico vai além das emoções momentâneas. Mesmo quando não sentia a presença de Cristo, ela continuava a se dedicar com fervor ao seu trabalho e à sua missão. Acordava às 4h30 todas as manhãs, disposta a servir os mais necessitados e a viver sua vocação com um compromisso inabalável. Ela estava disposta a se levantar e a trabalhar arduamente por Jesus, mesmo quando a sensação de seu amor estava ausente em sua vida. Esse exemplo é poderoso, porque nos desafia a reconsiderar a maneira como entendemos o amor e a devoção. Madre Teresa não permitiu que a falta de sentimentos confirmatórios a afastasse de seu compromisso com Deus e com os outros. Em suas cartas, ela expressa uma devoção que vai além das emoções e reflete uma verdadeira fidelidade e vulnerabilidade. Quando escreve que tua felicidade é o único que quero, ela está afirmando uma dedicação que não depende de suas próprias emoções, mas sim de um compromisso profundo e duradouro com Cristo e com a missão de servir. A vida de Madre Teresa nos ensina que o verdadeiro amor e a verdadeira fé são muitas vezes manifestados através da perseverança e da dedicação, mesmo quando as emoções não estão alinhadas com nossos desejos ou expectativas.
Ela nos lembra que o amor autêntico não é sempre confortável ou fácil, mas é frequentemente uma escolha que fazemos, baseada em nosso compromisso e fidelidade. Este é um exemplo que ressoa profundamente, não apenas em termos religiosos, mas também em qualquer aspecto da vida onde o verdadeiro compromisso e a dedicação são necessários. Assim, a história de Madre Teresa e sua luta espiritual oferecem um convite a todos nós para refletir sobre a profundidade de nosso próprio amor e compromisso. Ela nos desafia a considerar como podemos viver nossas próprias vocações e relacionamentos com um amor que transcende os sentimentos passageiros, e que se baseia em uma dedicação genuína e perseverante. A vida dela, marcada por essa forma de amor profundo e autêntico, continua a inspirar e a desafiar todos nós a buscar uma fé e um serviço que vão além das emoções e que se fundamentam em um compromisso verdadeiro e duradouro. A beatificação e a canonização de Madre Teresa de Calcutá são marcos significativos que refletem a profunda reverência e admiração que sua vida e trabalho inspiraram ao redor do mundo. Madre Teresa foi beatificada em 19 de outubro de 2003, um passo crucial em seu caminho para a santidade, que se concretizou devido a um milagre atribuído à sua intercessão. Esse milagre envolveu a cura inexplicável de Mônica Bessa, uma mulher indiana que, após rezar pela intercessão de Madre Teresa, se viu livre de um tumor no estômago, um evento que não tinha explicação científica clara. O processo de canonização avançou ainda mais quando o Papa Francisco proclamou Madre Teresa como santa no Jubileu da Misericórdia, em 4 de setembro de 2016. A decisão de canonizá-la foi acompanhada de uma aprovação unânime da Igreja Católica em relação a outro milagre extraordinário, que ocorreu com Marcílio Haddad Andrino, um brasileiro que havia sofrido graves complicações de saúde, incluindo abscessos no cérebro e hidrocefalia. Marcílio estava em coma quando foi curado de forma inexplicável em 2008, um evento que foi atribuído à intercessão de Madre Teresa. A cura de Marcílio foi um testemunho impactante da influência contínua de Madre Teresa, mesmo após sua morte. Apesar de sua natureza discreta e de sua preferência por evitar a exposição midiática, Marcílio Haddad Andrino participou da cerimônia de canonização, reforçando o testemunho de que a intercessão de Madre Teresa continuava a impactar vidas de maneira poderosa e milagrosa. Sua presença na cerimônia foi um ato de gratidão e reconhecimento pelo papel fundamental que Madre Teresa desempenhou em sua recuperação. A beatificação e a canonização de Madre Teresa não apenas celebram a sua vida e suas obras, mas também nos oferecem uma reflexão sobre o impacto duradouro da verdadeira devoção e serviço. A vida dela, marcada pelo amor incondicional aos mais pobres e necessitados, continua a inspirar milhões a buscar uma forma de caridade que vai além das palavras e se manifesta em ações concretas. A sua canonização é um testemunho de que o amor verdadeiro e a dedicação genuína a Deus e ao próximo podem transcender as barreiras do tempo e do espaço, deixando um legado que ressoa profundamente no coração das pessoas ao redor do mundo. Assim, a história de Madre Teresa, desde sua beatificação até sua canonização, nos convida a refletir sobre o significado profundo da santidade e da devoção. Ela nos lembra que, mesmo em meio a desafios e dúvidas, o serviço desinteressado e o amor sincero têm o poder de transformar vida e deixar um impacto eterno, inspirando todos nós a viver com mais compaixão e dedicação em nossa própria jornada espiritual. Ao longo de sua vida, Madre Teresa de Calcutá recebeu diversas homenagens que reconheceram seu impacto global e sua dedicação incansável aos necessitados. Entre os muitos títulos e prêmios que recebeu, destaca-se o Padma Shri, concedido pela Índia em 1962, e o Ramon Magsaysay Award Foundation, também em 1962, que a reconheceram por suas contribuições excepcionais. Em 1979, Madre Teresa foi laureada com o Prêmio Nobel da Paz, um reconhecimento internacional de seu trabalho incansável em prol dos mais pobres e marginalizados. Em 1981, recebeu o título de doutora honoris causa em Medicina e Cirurgia pela Universidade Católica do Sagrado Coração na Itália, e em 1985, a Medalha Presidencial da Liberdade dos Estados Unidos. Essas distinções não apenas celebram sua contribuição singular,
mas também refletem um reconhecimento global da profundidade de seu compromisso com a humanidade. O Papa Bento XVI, em sua encíclica Deus Caritas Est, publicada em 25 de dezembro de 2005, sobre o amor cristão, destaca Madre Teresa como um exemplo luminoso de oração e ação. Bento XVI descreve como a dedicação de Madre Teresa à oração não diminuiu a eficácia de seu trabalho. Pelo contrário, era a fonte de sua força. Ele sublinha que sua vida exemplifica a verdade de que o tempo gasto em oração não apenas sustenta, mas enriquece a luta contra a pobreza e a miséria. Na sua carta para a Quaresma de 1996, Madre Teresa enfatiza a importância da união íntima com Deus na vida cotidiana, afirmando que a oração é o meio pelo qual se pode obter essa conexão espiritual profunda. Este reconhecimento da parte do Papa Bento XVI ressalta a interconexão entre a oração e o serviço ao próximo. A vida de Madre Teresa demonstra que a verdadeira compaixão e eficácia em ajudar os outros estão profundamente enraizadas em uma vida de oração e reflexão. A sua prática contínua de oração e a busca por uma comunhão mais profunda com Deus alimentavam sua capacidade de amar e servir com uma dedicação que transcendia as dificuldades e a dor. Assim, as homenagens que Madre Teresa recebeu, junto com a validação de sua prática espiritual por líderes religiosos, reforçam a importância da oração como um combustível vital para a ação altruísta. A vida dela serve como um poderoso lembrete de que, em nossa busca por fazer o bem e aliviar o sofrimento, a conexão espiritual e a prática da oração são essenciais para manter a eficácia e a profundidade de nosso serviço ao próximo. Madre Teresa não apenas nos inspirou com suas ações, mas também com sua devoção inabalável, mostrando que a verdadeira santidade e eficácia no serviço vem de uma fonte de amor e fé que transcende o meramente visível e tangível. Em 2016, a imagem icônica de Madre Teresa de Calcutá, caracterizada por seu hábito branco com 3 listas azuis, foi formalmente registrada no Departamento de Patentes da Índia. Este registro foi uma medida inovadora para proteger a vestimenta que se tornou sinônimo de sua figura e missão, marcando o primeiro caso de copyright de uma vestimenta religiosa no mundo. O hábito, que começou a ser usado por Madre Teresa em 1948, não é apenas um símbolo visual, mas também um emblema de seu trabalho e compromisso. Por mais de 3 décadas, os tecidos do hábito de Madre Teresa foram confeccionados com um toque de solidariedade e dignidade. As peças eram produzidas por doentes com lepra, que viviam em comunidades sob a orientação das missionárias da caridade, nas imediações de Calcutá. Esse aspecto do hábito revela uma camada profunda de significado. Não apenas representa a humildade e a simplicidade de Madre Teresa, mas também simboliza a dignidade e a inclusão dos mais marginalizados em seu trabalho. O hábito tornou-se uma marca registrada não apenas por causa de sua aparência distinta, mas por todo o contexto e história que carrega. Ele representa uma vida dedicada ao serviço, à fé e ao amor incondicional, refletindo o compromisso de Madre Teresa com os pobres e os doentes. O registro do hábito protege não apenas a imagem, mas também a história e a missão que ele representa, assegurando que sua simbologia não seja usada indevidamente e que o legado de Madre Teresa continue a inspirar as futuras gerações. Este gesto de proteção legal reforça a importância de preservar o significado e o respeito associados à figura de Madre Teresa. O hábito é mais do que uma vestimenta. É um símbolo duradouro de uma vida dedicada ao serviço dos necessitados e à promoção da dignidade humana. Ao registrar o hábito, não apenas se protege uma imagem, mas também se assegura que a mensagem de compaixão e serviço de Madre Teresa continue a ser reconhecida e respeitada em todo o mundo. Assim, o legado de Madre Teresa permanece vivo, refletido na simplicidade de seu hábito e na profundidade de seu compromisso com a humanidade. Madre Teresa de Calcutá, apesar de seu imenso legado e reconhecimento global, não foi imune a críticas e controvérsias. Algumas vozes proeminentes, como as de Christopher Hitchens, Arup Chatterjee e Robin Fox, questionaram aspectos significativos de seu trabalho e suas motivações. Hitchens, por exemplo, publicou em 1994 um artigo provocativo na revista The Nation,
intitulado O Demônio de Calcutá. Em suas críticas, Hitchens argumentou que a assistência oferecida pelas missionárias da caridade não atendia aos padrões esperados, e que a conversão ao catolicismo dos pacientes em seus últimos momentos era uma prioridade da organização, mais do que a melhoria efetiva das condições de vida e saúde dos assistidos. Hitchens alegou ainda que Madre Teresa teria desviado doações destinadas a ajudar os necessitados para atividades missionárias em outros locais, desmentindo a imagem amplamente divulgada de uma instituição focada exclusivamente no cuidado e alívio dos pobres. Outro crítico significativo, o Dr. Arup Chatterjee, autor do livro Madre Teresa, O Veredito Final, ofereceu uma perspectiva igualmente crítica, questionando a veracidade da imagem pública de Madre Teresa como protetora dos pobres e enfermos. Chatterjee argumenta que o número real de pessoas que receberam ajuda das missionárias da caridade é muito menor do que o que é geralmente acreditado no Ocidente. Para ele, a visibilidade e a fama de Madre Teresa mascaravam uma realidade muito mais complexa e problemática. Essas críticas, embora controversas e frequentemente debatidas, oferecem uma perspectiva crucial sobre a figura de Madre Teresa. Elas ressaltam a necessidade de examinar e questionar as instituições e figuras públicas, mesmo aquelas que, como Madre Teresa, alcançaram um status quase santo. O fato de que essas críticas foram apresentadas e debatidas amplia nossa compreensão sobre o impacto real do trabalho humanitário e as motivações por trás dele. Em última análise, essas discussões ajudam a enriquecer o debate sobre a verdadeira natureza do serviço aos mais necessitados e a integridade das instituições dedicadas a essa missão. A vida e o legado de Madre Teresa de Calcutá têm sido amplamente explorados e retratados em diversas formas de mídia, refletindo tanto o impacto de seu trabalho quanto as complexidades de sua figura. Em 1969, o jornalista e cineasta Malcolm Muggeridge produziu um filme documentário e um livro intitulado Algo Bonito por Deus, que apresentava a vida de Madre Teresa com um tom reverente, destacando seu trabalho entre os mais pobres de Calcutá. Este trabalho ajudou a consolidar a imagem de Madre Teresa como uma figura exemplar de altruísmo e dedicação. Porém, a narrativa de Madre Teresa não foi isenta de controvérsias. Em 1994, o documentário Anjo do Inferno, produzido por Christopher Hitchens e Tariq Ali e exibido no Channel 4 da Inglaterra, ofereceu uma visão crítica de seu trabalho, questionando as condições das casas para os moribundos e a eficácia da ajuda fornecida pela sua organização. Este documentário destacou as críticas que surgiram ao longo dos anos sobre a prática e a gestão das instituições dirigidas por Madre Teresa. Mais tarde, em 1997, o filme Madre Teresa, Em Nome dos Pobres de Deus, dirigido por Kevin Connor e estrelado por Geraldine Chaplin, recebeu atenção internacional e foi premiado no Arte Film Festival de 1998. Este filme abordou a vida de Madre Teresa com uma abordagem mais dramática e visualmente envolvente, capturando aspectos de sua vida e trabalho de forma impactante. A minissérie italiana de 2003, Madre Teresa, estrelada por Olivia Hussey, trouxe a história de Madre Teresa para a televisão, oferecendo um retrato mais detalhado e pessoal de sua vida e missão. A minissérie, posteriormente lançada como um filme de televisão internacional, recebeu o Prêmio Camille em 2007, reforçando sua relevância e a popularidade da figura de Madre Teresa. Mais recentemente, o filme The Letters, lançado em 2014, explorou a vida de Madre Teresa através de uma coleção de cartas que ela escreveu ao seu amigo e conselheiro espiritual, Padre Celeste Van Ezen. Este drama biográfico proporcionou uma visão íntima das dúvidas e desafios enfrentados por Madre Teresa ao longo de cerca de 50 anos, revelando a complexidade e profundidade de sua vida espiritual e emocional. Esses retratos cinematográficos e literários oferecem uma ampla gama de perspectivas sobre Madre Teresa, refletindo tanto a adoração quanto a crítica que marcaram sua vida e legado. Cada obra contribui para um entendimento mais rico e multifacetado de sua influência no mundo, desafiando o espectador a refletir sobre a verdadeira essência de seu trabalho e o impacto de suas ações sobre os mais necessitados. Madre Teresa de Calcutá
é uma figura cuja vida e legado inspiram debates profundos e emocionantes. Desde a sua fundação das Missionárias da Caridade até a sua canonização, seu trabalho entre os pobres e enfermos tem sido amplamente admirado e estudado. A entrega inabalável de Madre Teresa às pessoas marginalizadas e sua capacidade de manter um sorriso em meio a imensas dificuldades são indiscutivelmente notáveis. Seu compromisso com a caridade e a ajuda aos necessitados é um exemplo poderoso de amor e compaixão em ação. Entretanto, a história de Madre Teresa não é isenta de controvérsias. As críticas sobre a qualidade do cuidado fornecido em suas instituições e a utilização das doações levantaram questões sobre a eficácia e a verdadeira motivação por trás de seu trabalho. Documentários e livros que abordam essas críticas oferecem uma visão mais crítica e complexa da sua atuação, desafiando o público a considerar a profundidade das questões envolvidas na assistência humanitária. Além disso, a crise espiritual vivida por Madre Teresa, revelada em suas cartas, adiciona uma camada adicional de complexidade ao seu legado. Sua experiência de noite escura da alma, como descrito por São João da Cruz, demonstra que mesmo os mais devotos enfrentam momentos de dúvida e sofrimento. A reflexão sobre seu silêncio divino e o antídoto que ela representa contra o sentimentalismo oferece um entendimento mais profundo do verdadeiro significado do amor e da fé. O reconhecimento mundial que Madre Teresa recebeu, incluindo prêmios e homenagens, atesta a importância de seu trabalho e o impacto duradouro de sua missão. No entanto, a verdadeira essência de seu legado vai além das honrarias e das críticas. Ela nos lembra que o amor autêntico muitas vezes exige sacrifício e compromisso, mesmo quando não é acompanhada de recompensas tangíveis ou reconhecimento. À medida que concluímos este vídeo, somos convidados a refletir sobre a complexidade de Madre Teresa e o significado profundo de sua vida e trabalho. Sua história é um testemunho do poder transformador da fé e da caridade, mas também nos desafia a pensar criticamente sobre as maneiras como praticamos e avaliamos a ajuda humanitária. Em última análise, a vida de Madre Teresa nos inspira a buscar uma compreensão mais profunda do amor e da compaixão, desafiando-nos a agir com integridade e compromisso, independentemente das circunstâncias. Obrigado por acompanhar este vídeo e por se envolver com a rica e multifacetada história de Madre Teresa de Calcutá. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdo inspirador. Até a próxima!